Glória a Deus, poderoso esse nome é, coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. E nós vamos estar ministrando a palavra, nós, né, já falamos para você abrir Filipenses, capítulo 4, e nós vamos ler e falar para você nessa tarde sobre a fonte da plena alegria, né? E você pode ter certeza disso, que só de você estar na casa do Pai, nessa tarde, você já está diante da fonte da plena alegria. Então, se nós aprendermos isso, como eu tenho ministrado sobre sermos filhos de Deus, a gente ter essa convicção no nosso coração. Por quê? Porque quando você tem essa segurança de que você é filho de Deus ou filha de Deus, e a palavra fala lá em 1 Pedro, no capítulo, aliás, 1 João 5, 18. Aquele que pertence a Deus, Satanás não pode tocar. 1 Pedro 5, 8, ele fala para nós sermos espertos, né? Ele fala, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão em volta, procurando a quem possa tragar. Mas ele não tem poder de atacar a nossa vida, a não ser que exista quebra de princípios, né? E então aí você tendo essa convicção no teu coração, eu falei também sobre a nossa descendência. Foi tão interessante que quando nós estávamos viajando, eu e a nossa mama, para Salvador, nós fomos para um congresso lá, e de 14 anos, aquela igreja. E aí sentou uma senhora do lado, era para ela estar no número 25, nós estávamos no 12, e transferiram ela para esse 12. Aí a mama falou para mim assim, Deus colocou ela aí para você falar de Deus para ela. Aí eu falei, meu Senhor, o que eu vou falar para essa mulher? Mas eu comecei a falar para ela sobre família. E eu comecei a declarar, e aí foi tão interessante, porque está ali a mama de testemunha, essa é a mama Tereza, né, a esposa do pastor, é a nossa ministra. Bem-vinda, mama. E eu comecei a falar para ela que a descendência dela era abençoada, a descendência do justo é abençoada, e comecei a falar para ela que, através da vida dela, a bênção do Senhor alcançava os netos dela, você pode mudar o histórico da sua família. Aí ela começou a falar o medo que ela tinha, porque os netinhos dela estão pequenos. Ela falou, mas eu tenho tanto medo dos meus netos crescerem e se envolver com o mal. Eu falei, não, em nome de Jesus, não vai se envolver com o mal. Através da sua oração, através da sua fidelidade, Deus vai mudar o histórico da sua vida. E, no final, né, eu falei se ela queria receber Jesus, ela fez a oração da fé e tudo. Depois ela falou para nós, ela falou, ai, que viagem linda, que viagem maravilhosa. Né? Mas por quê? Porque a palavra de Deus liberta, né? João 8,32, ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Por isso que eu tenho ministrado essa palavra. Por quê? Porque quando você, ouvindo a palavra, o que a Bíblia diz? Que os olhos do nosso entendimento se abrem. E a revelação de Deus vem, a revelação ela vem no nosso espírito. Eu lembro de uma irmã da nossa igreja, ela mora em Barueri. Lembro até mais ou menos, não era essa igreja, era outra, mas era mais ou menos assim que ela sentava. E ela falava para mim assim, na época ela falava assim, pastora, eu sento, parece que sinto um negócio nas minhas costas, e eu não consigo prestar atenção na palavra, me dá um sono. O que é isso? Não, isso é o cão, isso é perturbação, você tem que resistir, você tem que orar, você tem que orar. E ela começou a orar, e além desse peso que ela sentia, a palavra não penetrava no coração dela. Por quê? Porque o que a Bíblia fala? Fala em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século, que é Satanás, ele cega o entendimento do incrédulo, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Você fala assim, mas ele cega o incrédulo lá de fora? Não, aquele já é dele, já está nas trevas, já está na escuridão. Aonde que ele vem? Dentro da igreja. Por isso que, quando você vem para a igreja, venha com esse propósito e começa a orar. No caso dessa irmã, ela começou a orar.
E ela começou a orar, e nós começamos a orar depois. Hoje ela é uma bênção de Deus, mas né, ela não conseguia, dava um sono que ela quase caía. Né? Mas o que era? O inimigo tentando cegar o entendimento dela, por quê? Porque a revelação, ela vem no espírito. Né? Então, tem a nossa alma, que nós somos espírito, alma, corpo. Espírito é onde está o Espírito Santo. Alma é sentimento. Então, a nossa alma também pode bloquear a palavra. Né? Por isso que você tem que estar sempre prestando atenção. Se algo está te incomodando, está impedindo, você venha para a gente orar, mas você ora também. Mas não permita que nada rouba a palavra do teu coração. Porque João 8,32, ele fala, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quando eu fiz o rema em 2014, não, 2015. E, amados, eu ministrei a palavra, eu era pastora há 25 anos, pastoreava uma igreja. Hoje eu estou debaixo de uma autoridade, debaixo de um pastor. Glórias a Deus por isso. Mas eu ensinava a palavra, mas eu fui aprender coisa no rema que eu falava, Senhor, como que eu ensinei isso durante tanto tempo? Hoje eu não tenho coragem de ouvir as minhas pregações, eu não tenho. Eu tenho CDs gravados que eu nem quero ouvir. Por quê? Porque, assim, não você fala, mas você ensinou a palavra? Eu ensinei, mas não era a palavra revelada. Hoje eu ensino a palavra revelada. Amém? Então, abra sua Bíblia em Filipenses 4, que eu vou estar falando a fonte da plena alegria. Né? E alegria é regozijo, alegrar, ficar muito contente com algo, ficar feliz, ter explosão de alegria, felicidade, exultação. Né? Então, ele fala lá no versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Versículo 4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. No versículo 11, ele fala assim, não estou dizendo isto porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai, fala conosco. Espírito Santo de Deus, a palavra não é minha, é tua. O Senhor é o autor da palavra. Eu sou apenas um vaso de barro, porque a excelência e o poder pertence a ti. Eu necessito do poder, a unção, autoridade, sabedoria, entendimento, luz, revelação, para me ministrar a verdade dessa palavra. Mas o teu povo precisa de sabedoria, entendimento, luz, revelação, para compreender as verdades dessa palavra. Senhor, abra os olhos do entendimento do teu povo e revela a palavra, porque a palavra revelada gera fé, traz cura e libertação. Senhor, eu sou totalmente dependente de ti. Eu te agradeço em nome de Jesus. Então, quando ele fala da plena alegria, e ele fala da alegria, né? Ele agradece primeiro o povo, falando que o povo era a alegria do coração dele, mas ele fala assim, permaneçam assim firmes no Senhor. Aí, quando ele vai para o versículo 4, ele fala para nós, alegrai-vos, alegre-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Então, a alegria, quando ele fala isso, ele está dizendo, né, alegrem-se. Então, é uma autorização que ele dá, mas também um comando, que a alegria, ela traz libertação nas nossas vidas. Eu tenho experimentado na minha vida, assim,
momentos, né, antigamente, mas foi tão bom quando eu aprendi isso. Por quê? Houve uma época da minha vida que eu só chorava. Né? Aí tem um versículo na Bíblia, que lá no Salmo 56, versículo 8, ele fala que Deus recolhe as nossas lágrimas num odre. Depois, segundo os que eles falam lá, que transforma isso em perfume. Então, para mim, eu achava que chorar era chorar, chorar. Mas hoje não, hoje eu aprendi, quer dizer, quando eu entrei no Rema, que eu fui aprender que a alegria que traz a libertação, a alegria, né? E eu vou mostrar para vocês que no céu existe festa, amados. Festa, a festa nos céus. A Bíblia fala que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. E depois fala também da reunião dos anjos festivos. Então, você pode imaginar, se a festa nos céus, Deus é um Deus de alegria. Ele é amor, Ele é alegria. Então, Ele ama a alegria. Ele deseja que você seja alegre. Porque o mal existe, como eu falei para vocês, 1 Pedro 5,8, ele fala para nós, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas no Salmo 34,7, ele fala, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e o livra. Então, entre você e o diabo, existe o anjo do Senhor te protegendo. Agora, como é que ele toca? Se 1 João 5,18 fala que aquele que pertence a Deus, Satanás, não pode tocar, como que ele toca? Quebra de princípios, desobediência, né? Rebeldia, rebelião, principalmente rebelião contra a autoridade. Amados, se existe uma coisa que fere o coração de Deus, é a rebelião contra a autoridade. Né? Porque, assim, a gente pensa, mas quais são as autoridades? Autoridade de governo, autoridade do lar, que é, no caso, né, para quem é casado, o esposo. Né? Para quem é filho, a mãe, o pai, são autoridade. Professores, delegado, policiais, ministro. Né? Então, nós estamos debaixo das autoridades. Por isso que nós, como hoje eu critico um abençoado, aí, para não falar outra coisa, mas, enquanto aquele homem era governo, eu tinha que me conter. E eu tinha que orar por ele. Por quê? Porque a Bíblia manda eu orar pelas autoridades constituídas. Né? Então, quando ele fala para você honrar é você colocar a pessoa em alta estima, honra teu pai. Aliás, o primeiro mandamento com promessa fala, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. E a mama até, com o dono daqui, né, quando ele falou de 2 filhos, eu tenho um filho que me ama, tem um que me odeia. Aí a mama disse assim para ele, azar o teu, porque a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. É verdade. Então, foi por isso que ele morreu. Ele morreu de acidente com 40 anos, né? 40 anos. Então, percebe? Então, não somos nós que estamos falando isso para você, é a palavra. Então, nós temos que pôr essa palavra em prática na nossa vida. Honra você colocar a pessoa em estima. Eu tenho os meus pastores, né, que tem meu pastor Francisco, a mama Teresa, que é a esposa dele, honra a vida deles, mas não só honra a vida dele, honra os pastores, honra as autoridades. Né? Por quê? Porque eu tenho conhecimento da palavra. Mas ele fala dessa alegria, e ele fala para nós, lá no Romanos 14, deixa marcadinho aí. Então, ele pede para nós, então, a alegria é um estilo de vida para você. Romanos 14, no versículo, Romanos 14, versículo 17. Ele fala assim, Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É uma alegria que nem quando eu tive a oportunidade de ganhar salvar a vida daquela mulher através da palavra, e ela falou, nossa, que alegria, essa viagem está sendo tão alegre. Mas alegria por quê? Porque a palavra de Deus entrou na vida dela. Quando ela fez a confissão de fé,
aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E o Espírito Santo é alegria. Por isso você tem alegria dentro de você, mas você tem que ativar também essa alegria. Mesmo na circunstância, que se nós olharmos o apóstolo, né, quando ele fala para nós, ele dá 2 vezes, alegrem-se, alegrem-se. Mas no versículo 6 ele fala, não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então, ele fala para não andar ansioso. Mas por quê? Através da oração e da súplica, você vai colocar no altar do Senhor. Mas quando você colocou no altar de Deus, você já vai com ações de graça. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor já atendeu o meu pedido. Pai, eu te louvo, eu te adoro. Nós aprendemos, né, lá em Salvador, aquela ministra falando sobre a gratidão, sobre a alegria, para você adorar Deus o tempo todo, né? E eu já andava alegrando, assim, agradecendo o Senhor. E hoje pela manhã eu precisei sair, aí me deu uma raiva danada. Eu falei, mas Senhor, eu queria meditar na palavra. Mas eu estava saindo do supermercado, aí eu lembrei dela falar da alegria e a gratidão. Falei, graças a Deus, Pai, graças eu te dou, porque eu tenho saúde. O Senhor me deu saúde para eu poder vir aqui comprar. Graças a Deus que o Senhor me deu dinheiro para eu poder pagar. Graças a Deus que eu tenho um carro que eu posso andar. Graças a Deus. Eu comecei a agradecer a Deus, aquilo mudou. Mas se eu não agradecesse, eu fosse levar pelo meu lado humano, eu ia ficar como eu estava brava. Porque não era, eu queria ficar em casa, eu queria ficar meditando na palavra, ou eu queria ficar tranquila. Não, mas quando eu comecei a olhar o outro lado, a gratidão, graças a Deus, eu tenho saúde, graças a Deus, tenho carro, graças a Deus, eu tenho dinheiro para comprar, graças a Deus, graças a Deus. Então, gratidão, gratidão, agradeço o Senhor. Você fala, mas gratidão do quê? Meu irmão, só da gente acordar de manhã, e a gente estar vivo e respirar, já é uma dádiva de Deus. Então, quando você acorda, respirou, graças a Deus eu estou respirando, graças a Deus eu tenho saúde, graças a Deus eu estou vivo, graças a Deus a cama para dormir, graças a Deus o cobertor, graças a Deus a comida, graças a Deus o café da manhã, graças a Deus o pão, graças a Deus. Então, se nós olharmos o tempo todo, você tem que agradecer ao Senhor. Mas o que o diabo faz? Ele quer que nós tirar os nossos olhos da gratidão, daquilo que Deus nos dá, e colocar os olhos naquilo que não falta. E muitas das vezes são coisas pequenas. Mas por quê? Porque quando você é ingrato, a ingratidão rouba a bênção de Deus e rouba a bênção da sua vida. Porque se nós olharmos a nação de Israel, aquele povo saíram do Egito, né? Deus ia levar eles por uma terra que manava leite e mel. E da onde eles estavam até a terra da promessa, era aproximadamente 11 dias de viagem. Mas a Bíblia fala que eles começaram a murmurar. E eles começaram a ingratidão e começaram a se rebelar. E o que aconteceu com eles? Amados, 40 anos no deserto andando em círculo. Você já parou para pensar? E daquela multidão mesmo de pessoas, de aproximadamente 600 milhões de pessoas, 2 homens de Deus, Josué e Caleb, entraram na terra da promessa. E os outros, Deus falou assim, do jeito que vocês falaram, vai acontecer com vocês, vocês vão morrer no deserto. E morreram. Então, amados, desenvolva o espírito de gratidão dentro do teu coração. Gratidão. Porque a gratidão, ela atrai a bênção de Deus. Gratidão, ela atrai a presença de Deus e a unção na sua vida, que vai despedaçar todo o jugo da sua vida. Então, lá em 1 Tessalonicenses, vamos um pouquinho para frente aí, que o apóstolo Paulo vai falar para nós da alegria novamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ele vai dizer assim, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradecer, aí você fala, mas eu vou dar graças a Deus nas circunstâncias ruins. Não, as circunstâncias ruins vêm, como eu falei,
Se eu fosse olhar o lado do comodismo, eu ia ficar com raiva. Mas eu preferia olhar e falar, graças a Deus tenho saúde, graças a Deus tenho carro, graças a Deus tenho dinheiro. Então, eu deixei de murmurar por uma raiva, vamos dizer, que eu não queria fazer aquilo, mas eu comecei a olhar o outro lado, a gratidão. Então, a gratidão, ela atrai a presença de Deus e ela atrai a bênção de Deus também para a sua vida. E João 16, 22, Jesus diz assim, para que a alegria de vocês seja completa. Né? Então, o desejo do Senhor é que essa alegria na nossa vida, ela seja uma alegria completa. João 16, 22. Ele fala assim, assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu vos verei outra vez, e vocês se alegrarão. Ninguém tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que vocês pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amados, Deus quer que a sua alegria seja completa. Completa na sua vida, completa na sua família. Como quando eu falei para aquela irmã, né, nossa, Maria, que eu ministrei a palavra para ela, eu falei, através da sua vida você vai abençoar a sua família. E é uma verdade, porque através dela, ela já falou que vem, vai trazer a família dela toda na igreja. Né? Por quê? Porque os olhos do entendimento daquela mulher se abriram e ela pôde enxergar, através da minha vida, eu vou abençoar a minha família. Através de você, da sua fidelidade, Deus vai alcançar a sua família. Atos 16, 31, ele fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, a tua casa está inclusa no plano da salvação. Você não pode abrir mão disso. Sua família, seu filho, seu marido, seus netos, seus bisnetos, toda a tua descendência está inclusa na bênção do Senhor. Não abra mão disso. E lá em Salmos, vamos para os Salmos, que você vai ver aonde que você vai ter a plena alegria. Salmo 16... Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Ele diz assim, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. Alegria plena da tua presença. Então, é alegria completa. Quando Jesus falou lá em João 16, 22, ele falou para que a alegria de vocês seja completa. Então, Deus quer alegria completa na sua vida. Você fala, mas se eu vou ter alegria completa, eu vou viver livre de problema? Não. Porque enquanto você estiver no mundo, você está sujeito às adversidades do mundo. João 16, 33, ele falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele estava dizendo para você, virão as adversidades, vem de um lado, vem do outro, às vezes perseguição na família, às vezes doença, às vezes desemprego, mas o que vai fazer diferença na minha vida? Se eu tiver bom ânimo, se eu tiver alegria, no meio da adversidade, Deus vai me conceder vitória. Ele concede vitória. Eu posso dizer isso para você, se eu contar as vezes das adversidades que vieram, eu olho para o céu e falo, graças a Deus, como fala a palavra do Senhor no Salmo 37, 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Então, Ele te livra de todas. Ele te livra através da sua fidelidade. A luta vem, mas a luta vai passar. Deserto é passagem. Deserto não é lugar de permanência de filho de Deus. Israel viveram no deserto 40 anos por causa da ingratidão, da rebeldia, da desobediência. Amados, por causa da murmuração, eles foram roubados da vida por causa da murmuração. Permaneceram 40 anos no deserto, mas mesmo no deserto, Deus sustentou eles com comida, o sapato crescia no pé, a roupa, nunca, a Bíblia fala que nunca envelheceram a roupa deles e o sapato também, mas mesmo assim, não era motivo deles ter alegria e gratidão. Então, seja grato ao Senhor. Vai para o Salmo 36.
Salmo 36, no versículo 7. Ele diz assim, Salmo 36, versículo 7. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhe dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a tua luz. Banqueteiam da fartura da tua casa, tu lhes dá beber do teu rio de delícias. Então, amados, quando você vem na igreja, por isso que o apóstolo, eu não sei quem escreveu o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele fala, não deixando de congregar, como é costume de alguns, né? Porque nós vivemos hoje na era da tecnologia, e muitas pessoas, ao invés de estar na igreja, eles querem ficar em casa, né? Mas que é a bênção de Deus. Amados, se igreja não fosse importante, Deus não mandava as pessoas, Deus não ia, quando Jesus esteve na terra, ele ia para a sinagoga. Se a igreja não fosse importante, ele ia deixar na palavra, olha, não estabeleça igreja. Você precisa de igreja, você precisa de um pastor que tenha autoridade sobre a tua vida, que te cubra no reino espiritual, porque a Bíblia diz que eles vão prestar conta da nossa vida diante do Senhor. Eles são responsáveis pela nossa vida, né? E às vezes as pessoas, mas o pastor fica preocupado, liga para mim, se eu falto da igreja, já liga, quer saber? Graças a Deus que você tem um pastor, graças a Deus que você tem alguém que liga para você, com alguém que se preocupa com você, porque em determinadas igrejas não está nem aí, você é um número na multidão, entra e sai, ninguém sabe quem você é, mas aqui, graças a Deus, na nossa igreja, você não vai ser um número na multidão, você não é um número na multidão, você é uma ovelha que tem pastor, você é pastoreado, você é cuidado, você é amado, né? Então, a igreja é importante para nós. E lá no Salmos 43, versículo 3, ele diz assim, envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria, com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Então irei ao altar de Deus, a fonte da minha alegria. É lógico que na sua casa você pode orar, você pode ler a Bíblia, você tem comunhão, você tem a presença de Deus, mas Deus estabeleceu um lugar. Eu já ministrei sobre isso, agora eu não estou me lembrando aonde está, que eles tinham um tabernáculo. Mas antes do tabernáculo, eles tinham um lugar. Deus falou assim, vocês não irão levar o dízimos e as ofertas de vocês em qualquer lugar. Vocês irão naquele lugar que eu estabeleci. Então, ele estabeleceu um lugar que as pessoas iam levar os seus dízimos, as ofertas, e as suas ofertas de gratidão. Então, desde o Velho Testamento, sempre Deus estabeleceu um lugar de adoração. A igreja é lugar de adoração. A igreja é lugar da bênção de Deus, a bênção coletiva. E Deus, ele se manifesta no nosso meio quando a palavra está sendo revelada, o Espírito Santo está agindo na sua vida, os olhos do teu entendimento estão sendo abertos, a palavra revelada, e a palavra revelada gera fé, traz cura e traz libertação. Por isso que você não pode aceitar isso, amados. O diabo vai colocar cansaço, coloca sono. Eu lembro bem lá atrás, misericórdia, quando eu falava de ir para a igreja, era sono, era cansaço, era tudo, mas eu rompia. Eu lembro uma vez, cansada, eu estava cansada. Eu falei, mas eu vou cansada. E eu fui de ônibus, naquela época não tinha ônibus. E você imagina uma pessoa brigando com Deus, da hora que eu entrei no ônibus, como se ele tivesse culpa de alguma coisa. Mas eu estava indo para a igreja com raiva. Eu falava para ele assim, eu não queria ir para a igreja, mas eu vou assim mesmo. E parece aqueles bichos rebeldes. Mas eu fui, e eu brigando com Deus. Aí quando chegou lá, começou o louvor.
Começou o louvor, eu peguei, eu levantei minhas mãos, não queria louvar, mas eu levantei os meus braços, eu comecei a adorar o Senhor, eu comecei a adorar a Deus. Amados, acredita se quiser, aquele dia foi o dia que a unção do Senhor veio sobre a minha vida. Era uma unção tão grande que eu não parava de pé, eu não conseguia parar de pé. Depois eu falei, nossa, Pai, eu estava tão rebelde, não queria vir. Como que a unção manifestou? Amados, na presença de Deus, a plena alegria. Quando você vem na igreja, você é abençoado. A bênção te alcança a sua vida e alcança a sua família também. Então ele falou, eu irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria. E no Salmo 28, versículo 6, Salmo 28, versículo 6, ele diz assim, bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças a Deus. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido, né? Então, Ele é a nossa força, escudo, nele o nosso coração confia e dele nós recebemos ajuda e o nosso coração transborda de alegria. Por quê? Porque na presença de Deus há plena alegria. A presença do Senhor, como eu falei, você pode entrar na presença de Deus, porque a gente tem o Espírito Santo, então a presença dele está dentro de nós. Mas quando você dobra os seus joelhos para orar, você está na presença de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está sendo alimentado da palavra de Deus. Jesus é o pão. João 6, 48, 51, ele falou, eu sou o pão da vida. Então, leia a palavra, porque a palavra é o alimento, ele é o pão, e você precisa comer desse pão. Então, e quando você vem na igreja, é a unção coletiva, é a bênção coletiva que vem sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E quando a palavra do Senhor, ele fala da alegria que tem nos céus. Quando eu li isso, vamos lá em Lucas, capítulo 15. Primeiro, vamos ver Lucas 2. Lucas, capítulo 2. Porque a gente imagina, assim, os céus, antigamente eu imaginava, né? Aquele Deus sério, aquele Deus carrancudo, aquele Deus, né? Então eu pensava assim, Deus é soberano, né? Então ele deve ser um Deus sério. E um dia nós estávamos na igreja, e de repente, o Senhor falou para mim assim, começa a dizer para ela, começa a dizer que eu quero brincar com ela. Aí eu dizia assim, me dê as mãos, vamos brincar, vamos correr, vamos dançar. E depois terminou o culto, aquela irmã veio e falou para mim assim, Deus brinca com a gente? Eu falei, seu pai não brinca com você? Ela falou, brinca. Então, Deus é um Deus de brincadeira. Não que ele é um Deus sério, mas ele é um pai amoroso, compassivo e perdoador. Da mesma maneira que você senta no colo do seu pai, quando a gente fica adulto, a gente já fica mais acanhado. Mas quando a gente é criança, o pai não pega, a gente joga para o alto, brinca, né, roda. Amados, Deus é um Deus de alegria. Deus é Deus de alegria. Por isso que ele é a fonte da plena alegria. Então, Lucas 2, no versículo 8, havia pastores que estavam no campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, ao quais ele lhe concede o seu favor. Então,
Anjos cantam, anjos dançam, anjos têm alegria, os céus têm alegria. Então, a nossa vida também tem que ser vida de alegria, tem que ser vida de cantar, de louvar, de adorar, de dançar. Em qualquer circunstância, quando o apóstolo fala, ele falou, eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, tanto a estar alimentado como se tiver falta, porque eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Jesus é a tua fortaleza, Jesus é a fonte da alegria, Ele te fortalece e vai te fortalecer, vem o que vier, né? Eu lembro quando eu ministrei o casamento da minha filha, da Andréia, eu falei da amêndoa, né? A amendoeira, e falei da palmeiras. A amendoeira, ela no verão, ela morre, né? Mas quando vai dando a primavera, é a primeira árvore que renasce, é a amendoeira. Aí ela floresce e dá frutos. E eu profetizei sobre o casamento dela. E a palmeira, quando você planta a palmeira, eu não sei precisar para você quanto tempo ela demora para nascer. Mas enquanto ela está plantada, a raiz dela começa a crescer. E vai crescendo. Depois que ela cresce, quanto mais o vento for forte, mais a profundidade das raízes vão se aprofundando. Amados, se você confiar no poder da palavra, quanto mais forte vier a luta, a dificuldade, se você tiver ânimo, coragem, Deus te faz forte. Vem o vento que vier, bate de um lado para outro e você permanece de pé. Por quê? Porque quem te sustenta é Deus. Eu lembro que no 2015, quando Deus promoveu meu marido para a glória, foi a primeira coisa que eu falei para o Senhor. Senhor, o João era meu ponto de apoio, mas o meu fundamento e alicerce é o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor é o Deus que conforta e julga o direito de causa do órfão e da viúva. Então o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, e o Senhor vai cuidar de mim. Não tenho medo de nada, nunca tive medo, nunca votei em nome de Jesus. Por quê? Porque o meu fundamento, o meu alicerce é o Senhor. Faça do Senhor o seu alicerce. Não coloca o fundamento da sua fé na vida de uma pessoa. Por quê? Porque o ser humano é falho. E se aquela pessoa balançou, caiu, você cai junto com eles. Quantas pessoas que eu conheço da nossa trajetória, eu tenho 52 anos de vida cristã, e a irmã Cidinha sabe disso. Quantas pessoas caíram pelo meio do caminho, por quê? Confiou em homem. Aí o homem falha, comete algum erro, eu vou me desviar, porque, olha, ele era isso, fez aquilo. O fundamento da sua vida é a palavra Jesus. Jesus é o teu fundamento, Jesus não falha, Jesus não decepciona, Jesus é a fonte da paz, da alegria, da esperança, da cura, da libertação. Então não ponha teu fundamento da fé na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, seja ele quem for, porque a luta vem, mas se o fundamento seu é Jesus, pode balançar de um lado para outro, como acontece com a palmeira, mas a raiz está profunda e você pode balançar, mas não cai. Seja o teu fundamento e a fonte da plena alegria, Jesus e a palavra. Ele é o fundamento. Lucas 15. Lucas capítulo 15, no versículo 7. 7, Lucas 15, do 7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. E no versículo 10 ele fala, eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, desculpa, por um pecador que se arrepende. E no versículo 20... E a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus, contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga-lhe roupa
e vistam-lhe nele. Coloque um anel em seu dedo, calçado em seus pés, traga o novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse filho estava morto e veio à vida, estava perdido, foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mataste o novilho gordo para ele. Disse-lhe o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é teu tudo que é meu, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão, alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amados, a festa nos céus. A festa nos céus quando um pecador se arrepende. Você imagina uma pessoa que estava com a vida torta, a vida errada, e aquela pessoa ouve a palavra, se arrepende e aceita Jesus. Então a Bíblia diz que a festa nos céus, do que por 99 justos. Os céus faz festa por um pecador, mas não faz festa por 99 justos. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos dentro das igrejas acomodados. E a Bíblia não quer que nós estejamos acomodados, Ele quer que nós levamos a palavra para aquele que não conhece. Por quê? Porque quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Nós precisamos fazer festa. E Deus fala para você, fala do amor de Deus para aquele vizinho, para o seu amigo, para o seu parente. Amados, acho que ele trabalha com o dono daqui, não sei o nome dele, não. Ele estava conversando com a Aninha, aí eu convidei ele para a igreja, ele falou que disse que vem um dia. Aí eu falei para ele: olha, só tem 2 caminhos, o céu e o inferno, a escolha é tua. Ele falou: não, eu venho um dia aqui. E foi embora. Porque é uma verdade, só tem 2 caminhos, o céu e o inferno. E aquele parente teu, seja teu filho, teu marido, seja irmão, seja quem for, se ele não ouvir a palavra e se arrepender e aceitar Jesus, o fim dele é o fogo do inferno. A palavra diz isso. Por isso que nós temos que ter compaixão dos nossos parentes, dos nossos amigos. Se você não tem coragem de falar de Deus para eles, você pode orar. Nós oramos, nós estamos orando pelos nossos vizinhos, mas eu já oro por aqueles vizinhos, a maioria deles já se converteram. Então, ora pelo seu vizinho, ora pelo seu parente, fala: Senhor, eu não tenho coragem de falar de Deus para ele, mas põe alguém no caminho dele que vai falar de Deus. Eu lembro que eu falei de Deus para uma médica, e ela, eu esqueci o nome dela, meu Deus, depois eu lembro. E ela falou assim para mim, ela falou: nossa, quando eu atendia meus pacientes, eles sempre falavam alguma coisa de Deus para mim, deixavam um folhetim para mim. Mas eu acredito que não era só o folheto, eles oravam por ela. E aquela mulher foi salva. E nós fomos na casa dela, cheio de problema, Deus levou o evangelho para ela, ela se salvou, ela mora na Moca, e salvou a família dela. Então, mas alguém estava orando por ela. Ora pela sua família, ame a sua família. Lembra-se, você está salvo, mas a sua família não. Sua família precisa de Deus. Então, começa a orar. Chama a sua família para orar por eles. Pega o nome deles e ora. Eu lembro de uma irmã da nossa igreja, quando a gente nós tínhamos a árvore da oração, e às vezes eu li os pedidos de oração. Irmãos, eu só via, ela põe o nome só dela, da mãe e da só a família dela. Eu não via o nome de um vizinho. Eu falei: mas meu Deus, ela não tem vizinho? Ela não tem parente? E eu ficava indignada. Você tem que amar seu parente. Você tem que amar seu vizinho, você tem que amar as pessoas que estão à sua volta, você tem que amar essas pessoas, eles precisam ouvir o evangelho. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Deus deseja que você festeje a salvação dos seus parentes, dos seus amigos, em nome de Jesus Cristo. E eu creio que nós vamos fazer isso, né? E lá em Hebreus, para a gente encerrar,
em Hebreus. E quando eu li isso, foi que ficou mais patente ainda no meu coração, que nos céus tem festa. Hebreus 12, Hebreus 12, versículo 22. Hebreus 12, 22. Ele fala assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. E a outra versão fala a reunião de anjos festivos. Nos céus tem festa, os céus têm alegria, os céus têm glória. E essa alegria, ela vem através de nós. Quando hoje você veio na casa de Deus, amados, você está recebendo alegria no teu coração. Por quê? Porque é a festa nos céus, os céus têm festa. Festa por um pecador, mas tem festa também quando o Filho de Deus dobra o joelho para orar. Quando o Filho de Deus, você imagina que você vem para a igreja e você recebe a bênção coletiva, você não acha que o anjo está falando para o Senhor: Pai, olha lá fulano, olha a Márcia, a Maria, olha para a Alice, para a Aline, olha para a Iraci, olha para o Carlos, para a Maíra, para a Luísa, ora, Pai, para a Emily, ora para a Cidinha, ora para a Mama T, olha a Juliana, olha o Eric. Ele vai falar o teu nome lá. Por quê? Porque você rompeu o frio, a dificuldade, e você veio buscar a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor está sobre a sua vida. A bênção do Senhor está sendo liberada. Quando ele fala no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E ele fala, ali Deus ordena a bênção. A bênção é ordenada na bênção coletiva. E na bênção coletiva você é abençoado. Sua família é abençoada. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. E eu creio que você já está abençoado. Por quê? Porque a bênção já foi liberada sobre você, sua casa e a sua família.